Tá? Oi, está ouvindo agora? Agora sim. É porque a Lilian tinha me cortado. Então, quantas pessoas já estão, Marta? Quantas pessoas já estão na sala? Só um minuto. 36. Então tá. 36. Então vamos começar, não é? Então vamos começando. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro que dá seguimento a todo um esforço que o TI Rio vem realizando no sentido de apoiar nossas empresas em todos os aspectos que dizem respeito à legislação, a relações trabalhistas e encontros que permitem às empresas trocarem ideias, experiências, tudo isso. Nós estamos vivendo uma época extremamente delicada, não estou falando nada de novo, e, em função do que a gente está vivendo, surgiu essa ideia da gente começar a trabalhar olhando para frente, olhando para o que está acontecendo, para o retorno gradativo ou não, e para o futuro. Muito bem, nós temos aqui dois palestrantes, ambos auditores fiscais do trabalho, a Ana Luísa Orcades, que é graduada em fisioterapia pela UFRJ e pós-graduanda em higiene ocupacional e perícias ambientais pela Cândido Mendes. Ela ministrou curso para auditores fiscais do trabalho, norma regulamentadora número 32. Ela é membro titular da primeira fase da bancada de governo do grupo técnico de atualização dessa mesma norma. Isso é um currículo super resumido. E o do Ronald, também super resumido, mais resumido ainda, ele é mestre em Direito da Empresa e do Trabalho pela UERJ e é professor de Direito Comercial e Empresarial. Ambos detêm uma grande experiência em aspectos diferentes da fiscalização. O aspecto mais legal, mais da legislação, da regulamentação, e o aspecto da prática que se realiza dentro das empresas ligadas à saúde ocupacional e etc. Então, em primeiro lugar, obrigado a vocês por esse oferecimento, por aceitar o nosso convite e pela generosidade de oferecer o conhecimento de vocês, porque, a rigor, esse conhecimento dificilmente a gente teria como incorporar a partir das informações esparsas em tantos lugares. Então, isso aí é precioso. Vocês estão oferecendo às nossas empresas alguma coisa muito rara e muito preciosa. Então, em nome do TI Rio, eu só tenho a agradecer a vocês. Agradeço também a todos que estão presentes nesse encontro, porque nós vamos juntos construir o futuro da TI no Rio de Janeiro. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho e depois vou passar a palavra colocando perguntas que foram feitas ao longo desse tempo, desde que nós anunciamos o evento. Surgiram várias perguntas, elas foram ordenadas, e eu, então, em seguida, vou passar para os nossos palestrantes. Então, vou contextualizar o que está acontecendo, por que disso. Então, em abril, a Fiscalização do Trabalho publicou a Notificação Recomendatória Coletiva 01 de 2020, onde traçava uma série de diretrizes trabalhistas para os empregadores. No contexto, no nosso segmento, isso aí tem uma série de implicações. Não só isso, está vivendo, tem uma série de implicações, porque o nosso setor é muito especial em relação a toda essa questão de home office, coisas desse tipo. Então, são 3 itens de contexto. Primeiro, algumas empresas, a partir da própria vivência da quarentena, né? Nós nunca vivemos isso, estão cogitando radicalizar o home office. Agora, para tomar essa decisão, não é uma coisa trivial, e elas precisam também avaliar o lado B dessa história. Sabe? E, para isso, eu acho que vocês podem nos oferecer alguns subsídios importantes.
Outra coisa é que o segmento, historicamente, já experimenta home office formal, porque as convenções coletivas que nós temos assinado, nós, TI Rio, com o Sindicato Laboral, já há alguns anos, já previam isso. Em 2017, com a reforma trabalhista, isso se flexibilizou. Recentemente, tivemos a decisão do TST entendendo, em linhas gerais, que os termos da reforma trabalhista devem prevalecer. E as nossas empresas usam metodologias diferentes para fazer o controle do trabalho em home office. Então, isso é o panorama do que é formalmente definido e que nós estamos vivendo já, por uma questão realmente de um amadurecimento das nossas, das nossas convenções e as nossas conversas com o sindicato laboral. E tem um outro aspecto que não está escrito em lugar nenhum, mas que é muito importante, que é, informalmente, sempre houve trabalho em casa nesse setor, por natureza. E hoje você tem uma gama de colaboradores muito jovens, né, que são frequentemente excelentes. E eles não aceitam regras e restrições formais facilmente, não. Inclusive quando é empresa. Você não pode, sabe, contrariar demais, tem uma questão de uma porção de problemas. Agora, o cara está em casa. Imagine como é que você vai lidar com isso. E tem esse lado também um pouco de game, né? A atividade de TI, desenvolvimento de software e outras coisas do gênero, ela é muito atraente, ela tem um lado de desafio. E aí, para você cuidar, você vê que é a responsabilidade por tarefas, horários, lá o que for, não é uma coisa fácil e é particular, específica desse nosso setor. Isso aí em termos de contexto. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para vocês com as primeiras perguntas que nós temos aqui. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem? Então, tá. Então, o que nós temos? Em relação ao primeiro item, alterações da MP 927 e 936 de 2020. O Ronald já tinha me comentado que já tem mudança aí. Em todo caso, eu vou ler as perguntas que nós temos. Elas dizem o seguinte: muitas empresas se utilizam inicialmente da 927, ou seja, combinaram várias formas de lidar com a situação, antecipação de férias, home office, houve uma série de medidas, de formas que as empresas tentaram lidar com toda essa situação que nós estamos vivendo. Perguntas: elas podem agora alterar isso, realizando redução ou suspensão do contrato? Nós temos prazo para isso? E que cuidados a fiscalização recomenda? A gente montou um mosaico, e agora? Na volta, ou, enfim. E agora? Essa é a primeira pergunta que nos foi encaminhada. Ótimo. Se vocês concordarem, Ana, eu posso começar a responder, né? Eu queria me apresentar, eu sou o Ronald, muita satisfação, muita honra estar aqui presente com vocês, discutindo esse assunto, que é da nossa rotina, é da nossa realidade, e é a fiscalização do trabalho que está na ponta, né? Cumprindo a lei, fazendo cumprir a lei de maneira imediata, sem ser provocada, né? Porque a gente tem o Poder Judiciário age mediante provocação. E a administração da fiscalização do trabalho, ela age de ofício, quer dizer, no dia seguinte, ou no mesmo dia em que a norma está em vigor, a fiscalização já tem que agir, né, sem esperar qualquer pronunciamento para que possa colocar em prática as suas medidas fiscalizadoras, que são, na verdade, medidas de polícia administrativa do trabalho. Então, é muito importante que em qualquer setor que seja regulado, seja, por exemplo, o setor aéreo, né, o setor de energia elétrica, onde você tem, ou de plano de saúde, né, você tem entidades reguladoras, existe também uma entidade reguladora que é a inspeção do trabalho, né, através do antigo Ministério do Trabalho e hoje incorporado ao Ministério da Economia. Então, nós somos auditores fiscais do trabalho, hoje em dia, do Ministério da Economia, né, e é com essa visão de fiscalização, nós não temos uma visão aqui na fiscalização assim, de contestar a lei, ou dizer que a lei nesse ponto é inconstitucional, que a lei não deveria ter se encaminhado por esse ponto, que o presidente tinha que ter vetado. Esse tipo de consideração, que é muito comum nas conversas, nas entrevistas com o Ministério Público, com o juiz, né, com advogados, nós temos um outro foco. A lei está em vigor,
e como é que a fiscalização vai atuar inspecionando, cobrando, né, impondo medidas fiscalizadoras em relação a esses pontos, né? Então, assim, é bem objetivo, na verdade, né? A discussão ela não descamba para um terreno de grande subjetividade, né? Uhum. Até porque administrar, que é o que nós fazemos, é executar a lei de ofício. Então, é isso que nós fazemos sem entrar em grandes questionamentos, né, acerca de validade, de medidas propositivas. Muito bem, a medida provisória, a primeira 927, depois complementada a 936, que trata da redução e da jornada de salário e também da suspensão, elas trazem um elenco de medidas, né? Elas não impõem uma única medida. Então, o empregador tem lá as férias individuais, as férias coletivas, o teletrabalho, como os Carlos mencionam muito bem, né? A possibilidade de antecipar, inclusive, férias antes do período aquisitivo de férias, também existe essa possibilidade, né? E me parece que grande parte aqui do interesse é a do home office, né? O home office, com essa expressão, na verdade, se a gente voltar um pouco mais no tempo, a CLT, no artigo 6º, ela já previa o trabalho em domicílio, né? Só que o trabalho em domicílio que a CLT já previa era aquele clássico, por exemplo, em que uma costureira, por exemplo, uma grande empresa, uma fábrica de tecidos, de roupas, ela levava peças para casa, fazia as peças em casa e devolvia depois, né? Sem contatos com elementos telemáticos, né? Sem o contato através do uso de ferramentas de informática, né? Simplesmente ela executava a mesma tarefa que ela executava no ambiente físico do trabalhador, ela poderia fazer em casa, né? E outros tantos trabalhadores que podiam fazer isso também. A grande novidade de 2017, na chamada reforma trabalhista do Temer, foi introduzir o teletrabalho, que é aquele não só realizado fora das dependências do empregador, mas em que o trabalhador está conectado ao seu empregador, né, através de elementos telemáticos. É um trabalho à distância conectado, né, é um trabalho conectado. Quer dizer. Então, o teletrabalho é o tipo home office, trabalho em domicílio conectado, de forma conectada. Essa que é a grande diferença, né? E essa medida provisória, a 926, ela facilitou a adoção do regime de teletrabalho. Por que ela facilitou? Porque se nós olharmos o artigo 75A da CLT e vai até o 75E, a gente tem alguns parâmetros ali restritivos. Então, por exemplo, se o trabalhador trabalha fisicamente, foi contratado para trabalhar fisicamente e é deslocado para trabalhar em teletrabalho, precisa da concordância dele. Então, tem que ter um acordo formalizando essa concordância. Não decorre pura e simplesmente da vontade do empregador. E por que isso? Porque me parece que o legislador entendeu que, quando o trabalhador trabalha fisicamente e passa a trabalhar em teletrabalho, isso necessita de uma reorganização da atividade desse trabalhador, né? Porque ele pode ter na casa dele, não ter a infraestrutura necessária, não só tecnológica, mas pode não ter um ambiente tranquilo para ele trabalhar, pode ser que divida, né, o seu ambiente doméstico com outras pessoas, né? E talvez esse trabalho para ele, em algumas circunstâncias, possa se tornar mais difícil a execução do trabalho do que no ambiente do empregador. Fora que as pessoas precisam também de uma certa autodisciplina, né, para o trabalho. Então, na visão da CLT, se nós pegarmos o artigo 75, C da CLT, né, isso sem falar ainda na medida provisória. Então, para que o trabalhador passe a trabalhar em regime de teletrabalho, precisa de acordo, ou seja, da vontade também do trabalhador. Mas pela CLT, o inverso não. Ou seja, se o trabalhador for contratado em regime de teletrabalho, o empregador pode, por decisão unilateral do empregador, fazer com que ele passe a trabalhar fisicamente na empresa. Então, a gente quer entender que, na visão do legislador, não significa que a gente concorde com isso, que seja certo ou errado, mas na visão do legislador, né, o teletrabalho precisa da vontade do trabalhador. E o contrário, ou seja, do teletrabalho para o trabalho presencial, não precisa dessa vontade, decorre da vontade do empregador. Mas qual foi a novidade introduzida pela medida provisória 926? É que essa regra, que precisa da vontade do trabalhador, ou basta a determinação do empregador, essa regra ruiu. Essa regra desapareceu na medida provisória. Então, como um elenco de medidas, ou seja, dentro do elenco de medidas
para viabilizar a atividade empregadora e a manutenção dos empregos, e tentando dinamizar o processo decisório, né, e o próprio processo de produção, né, de desenvolvimento da atividade, a mídia provisória dispensou esse acordo individual, ou seja, pode o trabalhador ser deslocado para trabalhar em teletrabalho ou presencial à vontade, quer dizer, independentemente de sua pública, pela simples determinação do empregador. Né? Isto enquanto durar o regime de calamidade pública da pandemia. Então, foi a primeira coisa, ou seja, a medida provisória ela não criou um novo regime inteiro e completo do teletrabalho. Ela disse que para certos dispositivos são afastados em função da pandemia. O primeiro dispositivo é esse. Então, basta que a vontade do empregador para que esse regime de teletrabalho aconteça, independente da vontade do trabalhador. E a questão dos prazos também. Né? Na CLT, nós temos um prazo para que o empregador comunique ao empregado que ele vai trabalhar em regime de teletrabalho, que são 15 dias, é o artigo 75C, parágrafo 2º, mas pela medida provisória não. Esse prazo para o empregador comunicar ao trabalhador que ele vai trabalhar em regime de teletrabalho são 48 horas. Né? E pode haver troca desse regime. Nada impede que ele também, o trabalhador, seja no momento da pandemia, o empregador entenda funcionar em regime de teletrabalho, mas que agora ele precisa, já cessando ou já se falando no retorno das atividades, que ele precisa de uma equipe mínima, por exemplo, presencial. Né? Então, que ele pode também, com esse prazo de 48 horas, fazer retornar o trabalhador ao regime de trabalho presencial, né? E sem baixa vontade do trabalhador. Né? Os casos, não sei se que está um pouco longo, não sei se porque tem mais coisa para a gente falar. Né? Porque eu só falei do teletrabalho, a gente pode falar da suspensão, da redução, da interrupção das férias. É isso, de certo modo. Porque a pergunta é muito ampla. Né? De certo modo, mais assim, especificamente, uma vez que a situação tal que está, né, nessa situação da pandemia, nesse momento, a partir do que foi montado pela empresa com todas essas possibilidades da MP, se agora é possível realizar redução, suspensão de contrato, enfim, a empresa está com esse grau de liberdade. Sim. E o prazo para isso, e o que vocês da fiscalização recomendam que a empresa cuide para não ser apanhada sem querer numa situação desagradável? É basicamente isso aí. Tá. O que você recomenda que se cuide em relação a isso? Bom, primeira coisa, a Ana vai falar das séries. Agora estou ouvindo, Rick. Agora... Mas a primeira recomendação é respeitar os prazos. Basicamente, tem um prazo de 48 horas para a adoção dessas medidas entre a comunicação entre a comunicação do trabalhador, né, e a implantação da mudança de regime que ele vai trabalhar, são 48 horas, que é da suspensão, que é da redução, que é do teletrabalho, qualquer mudança nesse sentido, 48 horas ou 2 dias, né, de prazo para ser observado. Segunda recomendação é fazer isso por escrito, né, sempre por escrito. Né, e por escrito por qualquer modo. Né, o Luiz Carlos comentou que ontem foi aprovada a medida provisória 936 no Senado com algumas modificações. Né? Então, uma das modificações é exatamente a possibilidade de fazer o acordo de suspensão ou de redução mediante sistema digital, mediante formato digital, que não estava claro isso na medida provisória 936. Né? Então, algumas empresas estavam exigindo que o trabalhador assinasse um contrato físico. Imagina essa época de pandemia, exigia que se fizesse contrato físico. Isso era impossível. Eu mesmo já sustentei que era impossível, era inviável isso. E mesmo não constando da lei, não haveria de se exigir assinatura física em papel. E a medida provisória agora facilita. Então, eu recomendo que se formalize isso, se instrumentalize isso por escrito. O escrito não significa em papel, significa qualquer meio de fixação de caracteres, ou físicos ou informatizados. Observe o prazo de 48 horas, né, e defina as responsabilidades. Né, defina o que vai caber ao trabalhador, né, o que vai caber ao empregado, mas sempre com aquela ótica de que o risco da atividade econômica, de acordo com o artigo 2º da CLT, ela recai sobre o empregador. Então, aquele acordo que transfere todo o ônus de comprar os equipamentos, né, de
de ter os acessos, adquirir software, adquirir VPN, né? Isso tudo que impõe ao empregado, isso me parece, sei com a opinião da Ana, mas isso aí haveria a inversão de ônus, né? Jogando para o trabalhador assumir esses ônus, o que não é possível. Eu acho que o máximo que o empregador pode exigir do trabalhador nesse período é que ele tenha os equipamentos normais de informática, que tem um notebook, todo mundo tem um notebook, né? Um celular, um smartphone, né? Tem acesso à internet. Agora, qualquer coisa adicional que implique um gasto adicional que o trabalhador não teria se não fosse prestar esse serviço ao empregador, isso tem que ser custeado pelo empregador. Quer dizer, isso não está na medida provisória, mas como eu falei, a medida provisória ela não acaba com o regime de teletrabalho da CLT, ela apenas cria umas regras transitórias. Então, a gente pega no artigo 75E da CLT a determinação que o empregador oriente o empregado em relação aos riscos ocupacionais dele, como o Carlos falou, principalmente no ambiente da empresa, a questão da ergonomia. Né? E aí, portanto, essa parte eu já passo para o meu colega. A gente vai falar disso mais adiante. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que tomar mais um cuidado, Luiz Carlos. Essas medidas elas têm que ser informadas, não o teletrabalho, tá? Mas o teletrabalho tem que ser informado apenas ao trabalhador. Mas a suspensão, a alteração da suspensão, a alteração da redução da jornada de salário, elas têm que ser comunicadas pelo empregador, não só ao empregado, mas também dentro do sistema informatizado que é o empregador web, né, que é também dentro do e-social, né, para que também se possa, por exemplo, no caso da redução, da suspensão, para que o governo possa entrar com benefício emergencial da parte paga pelo empregador, ou se acabar o regime de redução ou de suspensão, o empregado é chamado de volta para trabalhar normalmente, ainda que em teletrabalho, mas é chamado para trabalhar normalmente, o empregador também terá que fazer em 2 dias, também 48 horas, essa comunicação dentro do empregador web, para evitar que o trabalhador passe a trabalhar normalmente e evitando que ele receba também, ao mesmo tempo, o benefício emergencial. Mas não se pode receber o benefício emergencial se o trabalho vai ser executado de forma normal, ainda que em teletrabalho. Então, deixa eu completar, porque acho que tem a ver com o que você acabou de falar, da questão vamos dizer, do registro através de algum meio que não precisa ser papel. E é o caso da CTPS digital. A pergunta, acho que tem a ver com o que você falou, ela já está valendo para o pessoal, mesmo para o pessoal ativo atualmente? Completamente. Nós temos 2 portarias do ano passado, que é a portaria 1065 de 2019 e a portaria 1195 também de 2019, que torna obrigatória a carteira de trabalho digital, né, e o registro de empregados também feito de forma digital, dentro da plataforma do e-social. Então, isto é obrigatório, né? As portarias criaram grupos de empregadores obrigados a estarem no e-social. Então, tem grupo 1, 2 e 3. Então, esses grupos 1, 2 e 3 já estão completamente obrigados ao e-social, ao registro da carteira de trabalho, das anotações em carteira, o registro funcional também do CAGED, do RAIS, também são feitos por sistema eletrônico. Só governo, organismos internacionais que estão fora da obrigatoriedade de fazer o registro no e-social ou da carteira de trabalho digital. Então, eu diria que qualquer empresa privada, hoje em dia, tenha ou não fins lucrativos, né? Qualquer entidade privada, com ou sem fins lucrativos, está obrigada a fazer o registro através da carteira de trabalho digital, né? E a fazer também, pelo menos, o registro prévio no e-social, né? Também dentro da plataforma Empregador Web, informando antes do início, pelo menos um dia antes do início da prestação do serviço do empregado, tem que informar dentro do Empregador Web o início da prestação, pelo menos o registro preliminar do trabalhador. Então, é obrigatório. Aliás, eu até, Gustavo, posso dar um dica aqui? Como é obrigatório, né, tem muitas empresas fazendo um trabalho dobrado, porque elas estão fazendo o e-social, né, e ainda estão fazendo
as anotações em papel. É essa a pergunta. Não precisa. Eu absolutamente desrecomendo isso. Né? Por que eu recomendo? Primeiro que é o retrabalho. Quer dizer, todas as informações que vão ser lançadas na carteira em papel, ou todas as informações que serão lançadas no livro de registro, ou ficha de registro, elas obrigatoriamente já foram respondidas pelo empregador dentro da plataforma de social, ainda que ele diga que ele queira fazer o registro em papel. Então, ele vai fazer um trabalho dobrado. E segundo, ele está exposto à fiscalização mais ainda, de forma dobrada. Porque se ele diz que não quer fazer o registro apenas no e-social, quer manter o registro do trabalhador em livro, ele pode ser autuado, por exemplo, porque o livro está incompleto, faltou alguma informação, né? O livro não se ressente alguma formalidade. Então, é muito melhor ele dizer no e-social, dizendo que ele quer manter apenas o registro informatizado do trabalhador, e ele só responde ali, naquele registro, né, os dados pertinentes àquele trabalhador, sem ter o trabalho de lançar fisicamente e sem estar exposto à fiscalização, caso esses lançamentos físicos estejam, de alguma maneira, equivocados. Perfeito. Claríssimo. Vamos adiante? Obrigado. Muito, muito claras as explicações. Podemos ir adiante? Podemos. Tudo bem, Ana? Opa, tudo bem. Tudo bem? Acho que agora vai ter algumas coisas para você também enriquecer a nossa conversa. Então, já seria relativo ao funcionamento durante a pandemia, do ponto de vista mais da vivência das empresas. Então, a primeira pergunta, contextualizando, é o seguinte: tanto a fiscalização como o município determinaram regras de conduta em relação à higiene e segurança. E nós temos casos, por exemplo, em que os colaboradores precisam atender o cliente no local dele. Então, o que as nossas empresas, que são prestadoras, podem pedir do cliente para provar que ele segue as regras? E para os nossos colaboradores, além dos equipamentos, recursos de proteção já definidos, vale alguma outra indicação para maximizar a sua proteção? Qual a responsabilidade da empresa prestadora se alguém for contaminado? Bom, gente, primeiro, boa tarde. Quero, mais uma vez, aqui agradecer a vocês o convite, essas oportunidades que a gente tem de conversar, né, de ser um agente aí formador enfim, disseminar os conhecimentos e tudo isso são excelentes para poder uniformizar até o entendimento desses assuntos por parte das empresas, né, e melhorar de uma forma ou de outra aí o meio ambiente de trabalho do pessoal. Bom, primeiro, você tinha perguntado sobre o meio ambiente da empresa, né? Vocês, em geral, são terceiros, né? O pessoal que é terceirizado na empresa, é isso? Não. E quando as nossas empresas, a natureza do serviço é a nossa empresa ir ao cliente fazer lá, não é propriamente terceirizar. Bom, na verdade, ele acaba sendo um prestador que ele não tem gerência sobre o meio ambiente de trabalho onde ele está frequentando. Isso aí. Na verdade, assim, a questão da responsabilidade sobre o meio ambiente de trabalho é do contratante, logicamente, né? Então, tem diversas coisas que é interessante que se comunique para você poder garantir a saúde e a segurança desses trabalhadores que estão indo ao ambiente de trabalho para preservar, né? Primeiro, é muito importante que os trabalhadores de vocês tenham acesso a boas capacitações, porque a questão da informação, quanto mais a pessoa está informada acerca do risco a que ela está exposta, menor é a possibilidade de contaminação. Então, assim, é uma relação inversa. É muito importante que sejam ministradas boas capacitações para os seus trabalhadores, para que eles sejam capazes de entrar num ambiente que ele não conhece, que ele não tem que vocês não têm gestão sobre esse meio ambiente, e que eles sejam capazes, por exemplo, de identificar quais são os riscos a que eles estão expostos, tá? Então, capacitação, para começar, é muito importante que essas capacitações sejam bem registradas, né? A capacitação não é simplesmente para cumprir uma legislação, é para realmente formar o conhecimento daquele trabalhador. Então, se o trabalhador está a par do que está acontecendo, nesse momento, por exemplo, de pandemia, que é um risco totalmente atípico, né? Na verdade, a gente está trabalhando com a situação de um risco biológico
em ambientes de trabalho que, a princípio, não têm a exposição ao risco biológico. Então, se ele tem o conhecimento de como é a transmissão desse agente, de quais são as formas de prevenção e tudo isso, só dessa forma você já está ali colocando uma barreira para a transmissão desse tipo de agente ao trabalhador. E uma outra questão é a comunicação com os SESMITs, né, os serviços de medicina do trabalho de cada empresa, onde o seu colaborador vai prestar serviço. Nem toda empresa tem um SESMIT, tem um médico do trabalho, tem um engenheiro de trabalho, um técnico do trabalho. Mas toda empresa tem algum responsável pela gestão das questões de saúde e segurança do trabalho. Então, quando for possível, é interessante que se solicite e se busque a comunicação com esses profissionais da parte de medicina e de segurança do trabalho das empresas, né? Existem vários programas que tratam da gestão do meio ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador, que são o PPRA, né, e o PCMSO. O PPRA trata da prevenção de riscos ambientais, ele está previsto na NR9, essa NR já foi reformada, né, a partir do ano que vem o PPRA deixa de existir sob a forma de PPRA, mas vai entrar em vigor um novo programa, que é o PGR, o Programa de Gestão de Riscos, que também trata da parte de gestão de riscos ambientais. E o PCMSO, que trata da saúde e da medicina ocupacional. Então, assim, esses programas, independente do grau de risco da empresa, da quantidade de empregados que tenha naquela empresa, eles existem. E o empregador, o contratante, ele tem a obrigação de fornecer a todos os que estão no seu ambiente de trabalho as informações sobre os riscos a que esses trabalhadores estão expostos. Então, esse tipo de comunicação, ela pode e ela deve acontecer entre os prestadores de serviço e os gestores das empresas onde eles estiverem presentes. Mas, assim, eu entendi que a questão é se pode exigir ou que tipo não pode exigir, assim, esse documento, a princípio, ele é um documento da empresa e que tem que estar disponível aos trabalhadores. Da né? empresa, os meus trabalhadores. Não, os trabalhadores da empresa... Cliente. Da empresa que o elaborou, né? Se você está indo a uma grande empresa prestar um serviço, essa empresa tem que disponibilizar aos seus próprios trabalhadores o seu PPRA. No entanto, ela também tem a obrigação de informar aos prestadores de serviço quais são os riscos a que eles estão expostos. Então, qual vai ser a forma de comunicação? Isso é uma questão que tem que estar aberta, que tem que estar fácil de se informar tanto aos prestadores quanto aos contratantes. Tá. Isso é fundamental por causa disso. Sim. A gente sai de casa e vai para outro lugar. Eu informei, eu treinei o meu pessoal, ele chega lá num outro lugar onde ninguém está botando mas aí, assim, por isso que eu estou te falando, a primeira coisa, é muito importante que o seu trabalhador seja muito bem capacitado. Porque uma vez que ele está capacitado, ele vai ter a possibilidade de identificar previamente, de fazer uma análise do risco que ele vai estar exposto nesse meio ambiente. Tá? Mesmo que nessa empresa não haja uma boa gestão de medicina e de segurança do trabalho, o seu trabalhador vai continuar, vai estar mais protegido se ele tiver esse tipo de conhecimento. Essa é a forma, digamos assim, para chegar a um acordo mais saudável. Se a empresa cliente não tem esse espírito, através do meu trabalhador, eu posso caminhar nessa direção, né? Porque às vezes o cara toma conta dele e o meio não toma, fica difícil. Entendi, eu acho que está bem claro, certo? Você fez uma outra pergunta anteriormente, não fez? Não, é o caso, desculpa, é o caso qual é a responsabilidade da empresa prestadora, na minha empresa de TI, se alguém for contaminado? Bom, na verdade, tem a questão da doença do trabalho, né? A gente sabe que a doença do trabalho, o acidente do trabalho, a doença do trabalho, que é equiparada ao acidente do trabalho, ela depende da questão do nexo causal. Então, se ele foi contaminado e se é possível observar que houve nexo causal, existe uma responsabilização do empregador.
E, por isso, principalmente, é muito importante que o empregador tome todas essas medidas de segurança e saúde, porque uma vez que o seu trabalhador está contaminado e que existe uma relação, por exemplo, que não houve uma gestão, que não houve uma proteção do empregador, que não foram tomadas medidas de proteção, que não foram tomadas medidas de desinfecção daquele ambiente, de ventilação, de renovação diária e tudo isso, pode ser gerada a necessidade e obrigatoriedade da emissão de uma CAT, da comunicação de acidente de trabalho. Pode ser, sim, a responsabilização pela contaminação do trabalhador. Mesmo que tenha sido ocorrido lá no cliente. A questão não é quem é, onde foi, é a existência do nexo causal. E sim, mas se o nexo causal é que está todo mundo lá contaminando... Todo mundo lá contaminando, respirando o mesmo ar, sem fazer a higiene, realmente, aí é mais fácil você demonstrar que houve o nexo causal na hora de caracterizar a doença do trabalho. Não há como descartar, na verdade, a dificuldade é de você garantir que não houve a contaminação. Mesmo ele sendo terceiro, né? Enfim, se você não puder excluir essa possibilidade, há sim a responsabilização. Com o Covid, isso aí é problemático, né? Que o Covid demais. O Covid é do trajeto. O acidente do trajeto também, né? Depois que a MP 905 perdeu seus efeitos, ele volta a ser equiparado ao acidente de trabalho. Então, assim, é uma questão realmente da gente conseguir fazer a análise caso a caso. O acidente de trajeto ele tem implicações diferentes do acidente de trabalho regular, mas ainda assim não deixa de ser uma doença do trabalho, né? Então, encrencado, né? não é muito fácil. Encrencado. Eu tive Covid e não tenho a menor ideia, com todos os cuidados que eu tomo, menor ideia de onde foi que aconteceu essa contaminação. Ideia, sabe? É um negócio. No entanto, se a gente está falando de TI, de teletrabalho, de tudo isso, a gente já não está mais falando de doença de trajeto, né? Porque, a princípio, você está justamente aderindo às medidas de isolamento, mantendo os trabalhadores dentro de casa e, dessa forma, em teoria, eles não estão expostos ao transporte. Mas eu estou pensando no retorno. Sim, o retorno. Aí essa coisa volta a acontecer. É bem delicado mesmo. O que a fiscalização nos ajuda? O quê? Como que a fiscalização que vocês podem nos ajudar nisso? Nisso em que sentido? Assim, para o meio ambiente de trabalho, é muito importante que sejam tomadas aquelas medidas, porque assim, o Covid é uma doença nova, mas a gente já está aqui com praticamente 6 meses de dados e de informações sobre a evolução dessa doença. Então, a gente já tem bastante informação sobre a forma de transmissão, sobre a permanência desse agente no ambiente. Tem muitas informações que nos permitem tomar medidas que realmente aumentam a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, assim, se você está tomando, primeiro, as medidas para reduzir a aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho, está reduzindo o número de trabalhadores que permanecem naquele local, você está otimizando a ventilação, está tomando medidas de higienização adequadas, higienização e desinfecção, né, de desinfecção e limpeza adequadas e fazendo tudo o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, tudo isso, você está atuando para reduzir a possibilidade de contaminação, né? Dentro de casa, se o trabalhador não está se deslocando, se ele, enfim, você tem várias formas eficientes de reduzir a possibilidade de contaminação desse trabalhador. Não é simplesmente fornecer EPI, não é dar máscara para o trabalhador num ambiente. Isso não é eficiente. O que é eficiente? É isolar, reduzir o tempo de permanência, melhorar a ventilação, promover a desinfecção e, por último, fornecer uma máscara que nem é um EPI, né? Porque essas máscaras não são, essas máscaras de tecido, máscara cirúrgica, tudo isso não é EPI, não é equipamento de proteção individual, é equipamento só para contenção do agente. Deixa eu tentar, então, sintetizar desse ponto de vista das nossas empresas que prestam serviço fora do seu local. Se é à distância, o problema é que acontecer na casa do próprio colaborador.
mas se não é o que a gente está começando a enxergar no retorno, então eu estou interpretando da seguinte maneira: as nossas empresas vão ter que negociar muito bem novas questões com o nosso cliente. Não basta negociar as condições de prestação de serviço, qual é a natureza do serviço, a especificação, preços, etc. Não, nós vamos ter que desenvolver um grande esforço para educar o nosso funcionário e para negociar muito bem com as empresas clientes, para que elas também tenham condições básicas de proteção, porque senão não adianta. Essa doença ela se espalha, a gente conhece ela já um pouco. Ela não é visível, né? Ela não é visível. Existe uma questão muito grave. Primeiro que o agente biológico não é, você não vê, você não sente o cheiro e você não ouve o barulho dele. Então, tem uma tendência muito forte a se diminuir a importância desse agente no ambiente. E, com o tempo passando, as pessoas vão baixando um pouco a guarda, né, com relação a essas medidas de proteção. Exatamente. Então, assim, tem algumas atividades, por exemplo, que é possível você conseguir garantir esse distanciamento entre as pessoas, que é a medida número 1 para a segurança, é o distanciamento entre as pessoas, como, por exemplo, um telemarketing, um operador de telemarketing. Você tem o posto fixo do trabalhador, né? A pessoa fica sentada e você consegue delimitar o espaço em que essa pessoa circula, quais são os itens que essas pessoas estão tocando. E é mais simples você tomar medidas preventivas para esse tipo de agente. Agora, quando você tem um trabalhador que circula na empresa, que visita vários setores. Então, assim, são outras medidas que ele vai ter que tomar para poder otimizar a proteção dele mesmo. Por isso que eu estou dizendo que é tão importante que cada um seja muito bem capacitado a identificar as formas corretas de prevenir o risco de contaminação. São, na verdade, então, três grandes esforços. O esforço de educação do nosso trabalhador, o esforço de protegê-lo com as medidas EPI, etc., onde e quando for necessário, e o esforço de entendimento, de negociação com o cliente, para que, caso o meu trabalhador vá para lá, ele também ofereça, ele também tenha condições, porque senão não adianta o cara vai se proteger sozinho, se está todo mundo contaminando na hora do almoço, entende? Então, eu estou entendendo que são 3 esforços, digamos assim, novos para essa questão da pandemia, que Deus sabe quando é que ela vai acabar. Eu acho que ficou bem clara a sua explicação. A questão da pandemia acabar também é uma coisa que a gente não pode trabalhar com essa ideia, porque o que vai acabar é esse surto. Né? Esse primeiro surto ele vai baixar, mas os países que já superaram o primeiro surto estão enfrentando o segundo, né? Então, na verdade, são esforços continuados que vão ter que acontecer nesse nosso novo modo de trabalhar e de enxergar a atividade laboral. E não se sabe, né? Eu conversei com uma infectologista outro dia, houve um caso que deveria ter desaparecido o vírus em, 2, 3 semanas e, de repente, com um mês não tinha desaparecido. Ela confessou, olha, tem de tudo. Não se iluda, porque esse negócio é muito louco. Nós temos que conviver com isso, Deus sabe quanto tempo. Beleza, muito bacana a sua explicação, acho que foi bem esclarecedora. Você quer comentar, Ronald? Você queria falar alguma coisa, Ronald? Alô? Alô? Oi? Eu estou mudo, não. Ronald, eu acho que ele não queria falar nada. Não, eu acho que ele estava... Bom. Sumiu. Bom, então, eu estou com algumas perguntas aqui, mas eu acho que elas sim, tem uma aqui que é o seguinte, é uma pergunta, você, de certo modo, já explorou o tema. Pergunta de Érica Campos, que é como é que nós comprovaremos onde houve a contaminação para efeito do nexo? Não é possível. Não é possível comprovar onde houve a contaminação. O que você tem que tentar ter em mente é mostrar que as medidas de segurança que você pode tomar foram tomadas. Foram tomadas, verdade, isso, né? Entendi. Tá Mas bem claro comprovar isso. Que não foi, infelizmente, não é possível. Não pode. Aí aqui tem uma outra questão aqui também mais dramática ainda, que é da Liliane Medeiros,
Ela diz que os funcionários de TI prestando serviço em um hospital e adquire o Covid. Será considerado acidente de trabalho? Com certeza. Com certeza. Com certeza a gente não pode dizer porque nada tem certeza, mas assim, você está favorecendo demais a comprovação do nexo causal, porque o ambiente do hospital ele é potencialmente muito contaminado. O que é importante para você poder determinar não, mas entender que houve a contaminação? Entre as outras coisas, é o tempo de permanência e disposição a esse agente. Se você está trabalhando num hospital, que é um lugar com uma alta carga viral, a possibilidade de você contrair esse agente no hospital é enorme. O agente biológico dentro do hospital, não importa qual é a função que o trabalhador está exercendo. Ele pode ser o trabalhador da limpeza, ele pode ser o trabalhador da TI, ele pode ser o médico. Na verdade, todos estão expostos ao agente. Não vai fazer... A questão não é qual é a função, é a forma de exposição que ele teve ao agente. E o importante aí é a empresa demonstrar que ela tomou as medidas. Quer dizer, ela... Sim, mas aí, por exemplo, aí o terceiro, né? O terceiro não é o gestor do meio ambiente. Sim, o terceiro, ele não é o gestor do meio ambiente. Quem é que está ali favorecendo a contaminação? É o meio ambiente do hospital. Sim, está claro, entendi. De uma maneira geral, o hospital é uma coisa muito à parte, né? Muito específico, né? Hospital, né? Tudo bem. Deixa eu ver se eu estou com algumas perguntas que tem. O Ronald voltou. Voltou? Está sem som, Ronald. Carlos, eu queria até complementar, eu perdi um pedacinho da parte da Ana Luísa, mas nesse momento de contratação, né, entre a empresa cliente, a empresa tomadora, vai contratar um serviço de vocês, acho que é muito interessante, já que o trabalhador de vocês vai entrar fisicamente na empresa tomadora, seria importante isso que a Ana falou, de fazer esse contato com o médico responsável, o engenheiro do trabalho, o técnico responsável por medicina de segurança da empresa, de saber que locais o seu trabalhador da empresa de informática, ele transitará, que ambientes físicos ele ocupará, né, que salas, que ambientes, e que esse tomador de serviço explique para vocês, informe quais são os riscos inerentes a todos esses ambientes que o seu trabalhador ele vai transitar. Né? Então, se como a Ana falou, um hospital, mas não é só um hospital, pode ser um consultório odontológico onde você tem um equipamento de raio-x. Então, um centro de saúde, enfim, qualquer lugar, e cada lugar tem sua especificidade. Então, se o seu cliente tomar os riscos e dizer quais são as cautelas que os trabalhadores dele devem adotar, então serão as mesmas que o seu trabalhador também deverá adotar. Né? E desde que você esteja munido desses documentos ou dessas informações e que o seu trabalhador siga essas recomendações, isso, a princípio, ela afasta o risco do acidente de trabalho pela contaminação do Covid, como você falou. Claro que não estamos falando aqui de uma exclusão absoluta, mas pelo menos uma mitigação da possibilidade de estabelecer um nexo causal. Né? Quer dizer, eu entendo dois aspectos. Um é o aspecto de realmente proteger o trabalhador de verdade, e isso implica em muita coisa que não existe fora de uma situação anômala como nós estamos, e a outra é também cuidar da responsabilidade da empresa, até onde ela vai. O prestador de serviço, né, é uma situação dramática, está no hospital, não adianta você tomar 1000 cuidados, ele está arriscado. Então, tem que balancear, se eu entendi bem, essas duas coisas. E esse é um cuidado que a empresa vai ter que ter de agora para Deus sabe quando. É isso? Isso. Então, vamos começar home office? Vamos ir direto nesse tema, que é o olhar para frente. Quer dizer, todas as empresas estão olhando para frente, o retorno, seja via parcial, presencial, enfim, o que for, é agora, vamos dizer, o conceito que está crescendo. Então, a primeira pergunta é o óbvio, pode ser qualquer um de vocês, que vocês acharem adequado. Quais cuidados que a empresa deve
ter no momento de fazer a migração do presencial para o home office? Em geral, uma coisa mais genérica. Sim, mas cuidados de formalização ou cuidados de saúde e segurança? Não. Primeiro de formalização. Sim, Primeiro acho que tem que ter um instrumento escrito, né? Porque tanto a CLT quanto a medida provisória exigem uma formalização por escrito, né? Não só da adoção do regime, como também de fixar as responsabilidades pela aquisição, manutenção dos equipamentos e compra, né? Dos equipamentos que o trabalhador vai utilizar, né? Tem que deixar isso em contrato. Pela CLT, isso tem que ser feito previamente, mas pela medida provisória, ela dá um prazo até 30 dias. Então, se o trabalhador, se a empresa resolve hoje colocar em home office, ela teria até 30 dias para formalizar isso por escrito, inclusive por meios informáticos, mas tem que ser por escrito, uma coisa por escrito. No regime da CLT, não, isso tem que ser prévio à transferência do trabalhador de home office, né? Tem que ter os cuidados também, e aí vai entrar a Ana, né? O trabalhador tem que ser orientado, tem que ser capacitado para trabalhar em casa, de forma a evitar também os riscos de doenças ocupacionais, principalmente ligados aí à ergonomia. E a Ana vai poder falar melhor. Então, do ponto de vista rigorosamente da formalidade, não precisa colocar isso no empregador web, né? Isso não vai para ter que ser informado a plataforma, mas é uma questão individual, apenas empregado e empregador. Colocar isso por escrito e fixar as responsabilidades em relação aos equipamentos. A questão do ponto, que é a questão da frequência, que também surge bastante, não sei se acho que é o foco também, em princípio, a CLT, artigo 62, ela exclui o trabalhador de teletrabalho do controle de jornada, né? Significa dizer, a princípio, o trabalhador de teletrabalho ele não faz uso das horas extras, na necessidade de marcar o ponto, né, e as horas extras, né? Mesmo que ele seja eventualmente comunicado por telefone, alguma coisa assim, fora do que seria o expediente dele, isso por si só, na mera comunicação ao trabalhador, não significa que ele esteja em sobrejornada de trabalho, né? Então, não há esse controle. Agora, pode acontecer, Carlos, que alguma empresa queira controlar o horário do empregador. Né? Você tem que ficar logado de tal hora a tal hora, né? E eu vou aqui entrar no seu computador, eu vou ver se você está fazendo alguma coisa. Tem lá algumas auditorias, né, que analisam o que você anda fazendo, né, e tal, para saber se, né, se está se dedicando realmente o tempo full time àquela atividade, ou ele tem liberdade para desenvolver as tarefas dele dentro da administração do tempo que ele entender adequado. Então, a princípio, eu diria, não tem hora extra, não tem marcação de ponto. Mas se a empresa resolve instituir um sistema de ter que estar logado, ou de tanto em tanto tempo tem que responder, tem que ligar, tem que falar alguma coisa, e controla isso, né? E esse tempo que é extrapolado, né? Aí vai ter que pagar hora extra, né? Aí vai ter que entrar no esquema de hora extra. Eu sou até de um caso... Aquele que não tem controle da jornada, aquele que é uma autonomia de desenvolver os trabalhos. Então, quer dizer, o controle a rigor que a empresa pode fazer é por tarefa, por meta, por objetivo, né? Na prática. Tem um caso até que me falaram que a empresa tinha como norma derrubar o sistema, quer dizer, o cara não tem como entrar porque o sistema parou, ele não pode, pelo menos aquele trabalho ele não pode fazer. Mas, enfim, são coisas radicais e problemáticas. A gente tem que começar realmente a abandonar, nós e os trabalhadores, a ideia de controle de hora extra. Isso aí acaba, na prática, tendendo a desaparecer, não é isso? Mais ou menos, Carlos, porque também não adianta a empresa impor metas e objetivos de trabalho árduos que dificilmente seriam executados dentro de uma jornada normal. Você precisa 2, 3 dias, coitado, quase sem dormir, desenvolvendo um sistema que caiu, uma emergência. Se aquilo for humanamente impossível de ser realizado dentro de uma jornada normal de 8 horas, ele fará jus às horas extras. Isso é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio que não é diferente de motorista de caminhão, né, que tem atividade externa não controlada. Porém, se tem um sistema de satélite, né, um sistema que controla onde o trabalhador está, etc., você está trabalhando ou você não está, que controla o tempo de chegada, de saída dos locais, né? Então, se for possível
Se a empresa instituir um regime de controle da jornada e de imposição de tarefas que excedam essa jornada, então vai fazer jus às horas extras. A dificuldade aqui é o conceito de tarefa, né? No setor de TI, é muito difícil definir em determinadas etapas de um desenvolvimento de um sistema, por exemplo, o que é realmente o resultado, o efeito, o fim da tarefa, sabe? Esse é um problema nosso, muito complexo. Sabe? Você não consegue, não é um caminhão, é uma coisa que escorrega pelos dedos, sabe? Então, isso, no meu entendendo também, é uma questão que nós vamos ter que inventar e aí fundo nisso. Talvez alguns parâmetros, entendeu? Já existem soluções, digamos assim, recomendações, mas nós temos uma questão muito delicada e própria do setor. Você quer falar, Ana Luísa? Não, é porque eu acho que isso tudo é um processo que está em evolução, né? Na verdade, o setor de TI saiu muito à frente, já conhece isso de longa data, ninguém inventou o teletrabalho agora, e é um processo de evolução, mas existem várias ferramentas aí disponíveis, as ferramentas que possibilitam o teletrabalho também possibilitam, muitas delas, a oferir a produtividade, né, as tarefas e tudo isso, e a própria jornada de trabalho é possível se controlar a jornada de trabalho através dessas ferramentas também. Porque nesse momento em que, na verdade, em que o teletrabalho, que era uma exceção para a maior parte das tarefas, enfim, dos trabalhos, e vai estar passando de uma forma forçada a ser a regra, né? E isso vai ter que ser desenvolvido de forma a buscar uma harmonia, aí um equilíbrio entre a questão da produtividade, da tarefa e da saúde e da segurança do trabalhador, porque todas as normas de saúde e segurança do trabalho que se aplicam ao trabalho em um escritório, de certa forma, elas têm que se aplicar ao trabalhador que está trabalhando na casa dele. Em especial, eu acho que o mais importante a citar é a NR17, que é a norma que trata das questões relativas à ergonomia. E entendendo que ergonomia é uma questão muito maior do que simplesmente se você está sentado de uma forma correta na cadeira com a sua coluna reta, né? Ela trata, inclusive, da questão da organização do trabalho, né? De como é a sua relação dentro de um ambiente de casa, né, que foi forçado, de repente, a virar um escritório, que você tem filho e tem... Assim, a gente também está se adaptando. Na hora que você começou aqui a falar comigo da outra vez, o gato subiu aqui, fez a maior besteira, eu fiquei enrolada aqui, nem consegui prestar atenção, começou a perguntar o que estava o gato aprontando aqui. Essas coisas a gente não consegue evitar, às vezes, porque não está habituado a esse ambiente de teletrabalho, né? Então, tudo isso vai ter que ser considerado de uma forma a tentar buscar uma relação saudável nesse ambiente aí, né, de novo, de home office, para muitas das pessoas que não têm experiência com isso. Que não é o caso de vocês, de uma forma geral. Mas eu acho que vai passar a ser muito o nosso caso, vai agravar para nós, porque isso vai generalizar. Quer dizer, hoje, sabe, na hora que você decidir... a regra, né? Pois é, e a gente tem muita coisa e eu acho que a legislação não é suficiente. Mas ela vai a legislação ela vai evoluindo a maneira em que a sociedade vai evoluindo, né? A gente já tem a previsão do teletrabalho agora, por mais fresquinho e recente que seja, a gente já tem uma regulamentação mínima sobre o teletrabalho. É lógico que agora vai existir uma demanda por uma maior regulamentação, imposição de limites, né, sobre a questão do teletrabalho, porque o adoecimento pelo teletrabalho é diferente do adoecimento do trabalhador que trabalha no escritório. Tem vários outros fatores psicológicos do isolamento e tudo isso que passam a ser levados em consideração, né? Mas o que eu acho importante na hora dessa migração é que haja um planejamento e que isso não seja feito assim de supetão, na marra, porque o planejamento ele é fundamental para poder garantir uma otimização até da produtividade desse trabalhador em ambiente domiciliar. Então, no mínimo, uma cadeira, um computador adequado, né? Uma iluminação adequada, as ferramentas de proteção do seu sistema ocular
a partir do computador e tudo isso, isso tem que ser pensado para o trabalhador que está em residência da mesma forma como deveria ser pensado para o trabalhador que está no meio ambiente da empresa, porque os dois são meio ambiente de trabalho. Carlos, Por exemplo, diga. A Ana citou a NR17. E a NR17, a gente pensa que é só exclusivo de ergonomia, né, porque ela é tratada assim, mas ela tem também uma preocupação com a questão do ambiente e dos métodos e da organização do espaço de trabalho, tendo em vista as condições psicofísicas do empregado. Então, isso que a Ana falou também da questão psicológica também. Quer dizer, ele foi imposto pelo empregador trabalhar em home office no ambiente que ele tem em casa, ele não tem condições adequadas de trabalho. Então, isso também é de responsabilidade do empregador, né? Que haja um conjunto favorável de condições psicofisiológicas que sejam adequadas ao ambiente de trabalho, que ele pode não ter na casa dele, por exemplo. Sim, sim. É inclusive isso. Quem é que fornece os equipamentos? Ele tem o equipamento dele. Quem é que paga a energia que ele gasta? Tem um monte de coisas aí associadas que vão ter que ir amadurecendo. Já está definido, muitas delas estão definidas, e muita gente vai ter que ir amadurecendo. Agora, essa questão, como é que vocês fiscalizariam isso? A Ana tem um procedimento para isso, né, Ana? Eu tenho um procedimento? Na verdade, é o trabalho em domicílio, né? Na verdade, trabalho em domicílio. Trabalho em domicílio. Já existe, home office. Já existe um protocolo de atendimento a esses casos, né? Que é também o caso, enfim, é só pelo ambiente, que é o caso do trabalho doméstico também, né? Do empregado doméstico também. Já existe uma rotina para tratar disso. Mas, a princípio, você não tem a fiscalização em loco, né? Porque trata-se da casa, né? Asilo inviolável do indivíduo, né? E eu, até nos casos, eu tenho uma posição muito particular minha, tá? Eu acho que a casa é protegida pela Constituição enquanto casa, enquanto ambiente de recesso e de descanso. Se a casa é transmudada em ambiente de trabalho, ela deixa de ter a proteção constitucional de casa. É uma posição pessoal minha. E eu acho que já possibilitaria, sim, qualquer tipo de fiscalização sanitária, metrológica, do trabalho, etc., desde que a casa não esteja usada apenas como casa, seja também um ambiente de trabalho. Tá? Mas, enfim, a posição... A legislação não fala nada sobre isso? Não. Na verdade, é o seguinte, se pode fiscalizar por denúncia, né, ou por planejamento, em função das queixas que vão surgindo. Se chama se chama o empregador para prestar esclarecimentos, eventualmente documentos, né? E caso o empregador não compareça ou as informações dadas, inclusive pode ser até ouvido o trabalhador também, a inspeção do trabalho pode ouvir o trabalhador. E caso as informações, documentos fornecidos não sejam suficientes, adequados, é possível, então, aí sim, uma multa, uma autuação por não observância das condições de trabalho adequadas. Isso você está falando no caso do trabalhador doméstico, né? Que ele trabalha na casa da outra pessoa, né? Mas é o que a gente estava falando. Eu acho que isso tudo está em evolução, né? Antes, como a gente não tinha essa frequência toda do teletrabalho, isso não está ainda muito claro. A gente realmente entrar na casa de uma pessoa para fiscalizar é uma coisa mais complicada, mas não é impossível, né? Como o Ronald estava falando, existem casos, né? Os colegas, por exemplo, de São Paulo fizeram agora um resgate de uma trabalhadora doméstica escravizada. Essa fiscalização começou na casa da patroa, porque tinha uma denúncia, tinha toda uma equipe, é um procedimento, né? É um procedimento especial, não é o nosso procedimento de rotina. Hoje, agora, em junho de 2020, entrar como rotina na casa das pessoas para fazer uma fiscalização. Mas a gente vai ter que acompanhar realmente a evolução da legislação, né? Não é uma coisa que é impossível, até porque se a pessoa não se recusar a receber, se o trabalhador que está na casa dele trabalhando e não se recusar a receber, não tem problema nenhum você ir fazer uma visita e ver o meio ambiente de trabalho dele, né? Porque o conceito de meio ambiente de trabalho é que está, na verdade, mudado.
né? A gente não pode entender o meio ambiente de trabalho como o chão de fábrica. Não é mais isso há muito tempo. O meio ambiente de trabalho é onde você está. Eu estava até aqui procurando, tem uma sugestão legislativa, eu não localizei, eu tenho no meu computador, mas tem uma sugestão legislativa para o novo Estatuto do Trabalho, né? Você pode procurar no Google, é SUG-12. Mas ali tem um conceito muito moderno de meio ambiente de trabalho, que, na verdade, já parte desse momento em que você tem as relações de trabalho mediadas pelos meios de informática, em que o ambiente de trabalho está no seu celular, quando você está ali conectado no WhatsApp, recebendo ordem do chefe o tempo inteiro. Então, a gente vai ter que entender o que é o meio ambiente de trabalho, e a gente tem instrumento para fiscalizar esse meio ambiente de trabalho, né, que está se transformando. Por exemplo, se o acidente de trabalho, para quem está em home office, você caiu quando foi ao banheiro. Não ouvi, desculpa. Existe acidente de trabalho? Pois é. Pois é. Eu que te pergunto, não sei. Tem nexo causal? Pois é. O gato chegou aí, atrapalhou você, botou a patinha no teclado. Mas aí eu te pergunto diferente. O cara está passando 14 horas ligado no sistema e começa a ter aí algum outro distúrbio relacionado a isso. Isso é acidente de trabalho? É doença do trabalho? Pois é. Claro que é. Então, a gente vai ter que realmente parar de tentar fazer uma receita de bolo e parar para olhar o caso a caso, o que vai estar acontecendo. E é isso, tentar planejar o ambiente de trabalho do home office, assim como, dentro do possível, o que a gente faria com o escritório. Tentando novamente fazer um pequeno resumo, existe um vazio aí entre o que está legislado e regulamentado e as necessidades. Ainda esse vazio não deixa de existir. Você tem orientações, restrições, mas tem um vazio aí que você tem que descobrir, você tem que planejar muito bem, você tem que ser defensivo, eu acho, também. Postura defensiva, lamento, mas se você não tem uma proteção, se não tem clareza de tudo isso, e um processo em grande mudança. Então, isso aí, pelo que vocês estão colocando, pelo meu entendimento, tem aí um buraco negro que a gente não adianta a gente ter que lidar com ele e planejar em cima dele. Só reforçar dentro do que você está dizendo o que eu disse aqui na primeira parte que a gente estava falando, com a parte de capacitações. Mais uma vez, é fundamental que o trabalhador, independente de onde ele esteja, e mais ainda se ele está em casa, que ele seja adequadamente capacitado a exercer a sua função. Então, assim, o empregador, como é que o empregador vai fazer para se resguardar e para garantir que o seu trabalhador esteja bem capacitado, que ele está usando, enfim, atendendo às capacitações? Tem várias ferramentas aí. Você vai ter que melhorar a sua comunicação com o trabalhador, né? Usando uma comunicação bem assertiva. Essas capacitações têm que ser bem registradas, elas têm que ser absorvidas pelo trabalhador. O trabalhador que entende o risco a que ele está exposto, mais uma vez, ele tende a se proteger melhor. Claro. Então, não basta você falar, olha, você tem que fazer isso. Não é isso, é por que você vai fazer. Você tem que investir realmente em capacitações de boa qualidade para poder, agora, melhorar a sua ingerência sobre um ambiente de trabalho dele que é em casa, que não é na sua empresa. Então, assim, é mais um desafio, mas também não é um desafio tão complicado assim da gente propor soluções. O dedinho do mais ou menos, né? Eu vou ter que treinar. Hoje eu já tenho um problema de treinar o meu trabalhador na última versão do Java. Questão de outras questões sérias de tecnologia. A tecnologia está mudando. Aí, peraí, agora eu tenho que acrescentar algo que é comportamental. Mas, na verdade, isso, em teoria, já devia ser feito antes. Isso não é para ser uma novidade, concorda? Porque, assim, principalmente se você está falando do cara de TI, que tradicionalmente já tem esse trabalho em home office, isso não é propriamente uma novidade. E a gente é que está prestando mais atenção a esse detalhe.
e vai ter que realmente investir nessa melhoria para não gerar problemas piores e para a emenda não sair pior do que o soneto, né? Isso é um problema também comportamental, né? Eu lembro aqui também, isso que a Ana está dizendo, ele se amolda muito bem ao artigo 75E da CLT. Né? A gente está enfrentando de maneira mais aguda a questão do home office agora, mas como a Ana falou, isso desde 2017 já é norma, né? E a gente não sente uma preparação para isso. Né? Então, de acordo com o artigo 75E da CLT, o empregador deverá instruir os empregados, instruir também é capacitá-los, né? De maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Está dentro do capítulo específico de teletrabalho. Né? Só foi parar lá porque já existia uma necessidade de se regulamentar, porque já não era uma novidade, né? A lei não traz a novidade, ela só vai regulamentar o que já está sendo uma demanda. Já existe, né? Exatamente. E aí eu lembro, Luiz Carlos, por exemplo, que o Uber, por exemplo, nenhum motorista do Uber ele vai até a sede do Uber para ver se o carro está bom, está em condições. Como é que funciona tudo? É por foto. Né? Ele vai mandando foto, digitaliza tudo e vai mandando para o Uber. Então, o empregador também poderia ter uma rotina, né, de se documentar do trabalhador, tirar fotos do seu ambiente para o empregador avaliar se aquele ambiente está adequado ou não e fazer os ajustes. De ir realizando reuniões periódicas para poder ir tratando desse alinhamento. Então, assim, as ferramentas, elas existem. Tanto é que o teletrabalho existe. E tudo que é possível se usar para o teletrabalho, eu acho que a gente vai ter que rever para usar também nessa sistematização da saúde do trabalhador, que o direito é o mesmo, como o Ronald estava falando, está lá no artigo 6º, né? Você não pode diferenciar esse trabalhador. Então, a gente vai ter que usar as ferramentas que já existem para poder otimizar esses cuidados. Tá. Nossa Senhora. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu fui fazer concurso público, eu não tenho a menor vocação para ser empreendedor. Bom, agora são perguntas assim, são 3 tipos de pergunta. Primeiro, essa questão da responsabilidade financeira, né, econômica, pelo ambiente. A segunda é uma questão que me parece mais óbvia, que é a questão do vale-transporte. Me parece que se o trabalhador não se desloca, o vale-transporte não cabe. Com um detalhe aqui, dos casos interessantes. A própria CLT, ao regulamentar o teletrabalho, ela diz que ela não exclui a possibilidade de, algumas vezes, de forma não preponderante, o trabalhador tem que comparecer à sede da empresa. Da empresa. Então, para esse caso, para esses dias em que tiver que comparecer, uma vez a cada 15 dias, semanalmente, enfim, vai ter que pagar o transporte, né? Vai ter que ver qual é a periodicidade disso. Claro. Então, vamos dizer, sobrou uma. A questão econômica e da relação de trabalho também. Quer dizer, em princípio, até que ponto a empresa pode contar com os equipamentos e recursos que o trabalhador já tem e, em princípio, e até que ponto ela tem obrigação de fornecer tudo. Computador, ligação, internet, isso e aquilo. Isso tem alguma diretriz desse ponto de vista de vocês? Não tem uma diretriz fixa nossa, mas você tem alguns balizamentos que são próprios, que tem a ver com o próprio direito de trabalho, já existiam, que é o artigo 2º da CLT. Né? O artigo 2º diz que o risco da atividade econômica é do empregador. Né? Ele é o proprietário dos meios de produção. Né? O trabalhador coloca o seu tempo à disposição do empregador. O produto da atividade do trabalhador pertence não ao próprio que fez, mas ao próprio empregador, à comunidade, etc. Então, com base nessas regras, se infere de que é de responsabilidade do empregador, sim, né, adquirir, manter e fornecer esses equipamentos necessários para que o trabalhador possa desenvolver o seu trabalho. Né? Então, a princípio, sim, é uma responsabilidade. A não sei que seja um trabalhador hiperqualificado, com um mega salário, né? Seja aquele trabalhador realmente diferenciado, em que se pode razoavelmente
estabelecer uma mitigação dessa responsabilidade, uma atenuação dessa responsabilidade. Eu conheço vários casos em que o trabalhador teve que passar a trabalhar em casa e não tinha, por exemplo, internet em casa, ele só tinha o chip do celular. O chip do celular não tem uma capacidade grande para poder fazer um trabalho em casa. Então, o empregador, nesse caso, ele tem que ser ou um chip novo ou por instalação do próprio serviço de internet em casa para ele poder trabalhar, né? Por exemplo. Isso certamente tendo que ficar consignado no contrato individual escrito. Exatamente. Certo? Para ficar assim, isso, a exigência agora, inclusive pela MP, é essa, né? Que isso esteja, que esses detalhes do contrato, que esses detalhes do teletrabalho venham a ser consignados em contrato individual escrito. Isso. Tá? Aquela pergunta do se é pelo trabalho ou para o trabalho, né? O cara não tem como trabalhar em teletrabalho sem um mínimo de estrutura ali. Então, se ele precisa dessa estrutura, obviamente a empresa vai ter, que quer que esse trabalhador esteja em teletrabalho, vai ter que participar e que prover essa estrutura, né? Quer dizer, então quer dizer, essa questão em particular, ela pode ter várias modalidades, várias formas. O empregador contribui com o custo da internet, ou oferece um equipamento, ou amplia o equipamento, isso tudo a questão não é no caso a caso também. Caso a caso, é uma questão só de escrever. É uma questão de escrever, mas de uma forma equilibrada. Não adianta eu pegar e escrever como a gente já viu. Fazer um acordo, mas a palavra acordo é uma palavra que a gente acho que fica muito aberta. A gente já viu de um tudo em rotina de fiscalização, do tipo, se vira aí. Você está em teletrabalho, se vira aí, arranje uma lan house para trabalhar, não é isso que você vai poder colocar num acordo, obviamente. Porque ele tem que pagar para trabalhar, né? Então, nesse ponto, o TRI tem tido uma atuação ao longo de muitos anos de equilíbrio. Todas as nossas convenções, todos os nossos acordos, por mais trabalho que dê, a gente tem sempre cuidado para chegar a um acordo equilibrado. Equilíbrio, Nós precisamos, quer dizer, nós somos empresa de gente, então... Sim. Porque, Luiz, eu acho que o objetivo de todo mundo é que isso funcione bem, né? Para a gente conseguir um resultado positivo, você tem que fornecer ali uma estrutura para o sujeito poder prestar o trabalho que você está se propondo a fornecer, né? Então, tentando resumir, nós já ultrapassamos bastante a nossa intenção, nossa meta. Então, resumindo, na visão de vocês concordam que nós realmente entramos em um novo momento de relações de trabalho? Sim. Sim, forçados, né? É outra coisa que está nascendo. Vocês concordam com isso? Como agente do serviço público de fiscalização. Isso é muito importante. Quer dizer, a gente não pode usar e tentar fazer arremedos do que a gente tem para cobrir toda essa nova situação. A gente vai ter que fazer um novo normal, né? Sim. Exatamente. Hoje, não adianta. Hoje a gente viu nos jornais, né, por exemplo, que a Petrobras, com 20 mil trabalhadores aqui na administrativos, ela vai deixar pelo menos 10 mil em home office. Saiu hoje nos jornais. A XP Investimentos também já anunciou que só vai ter trabalho em home office. Né? A Coca-Cola também, aqui no Rio de Janeiro, não volta este ano. Até este ano vai ser todo mundo, final do ano, todo mundo em home office. Então, como a Ana falou, é um novo normal. Eu particularmente, sou muito entusiasta desse novo normal. Sempre fui contra essa maneira aglomerada de trabalhar, todo mundo trabalhando no mesmo horário, fazendo pressão no sistema de transporte no mesmo horário, né? Esse caos de estar todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo todo. Isso não é necessário, né? Se provou agora, durante a pandemia, de que isso é possível e, ao contrário, a produtividade, inclusive, aumentou, né? E as pessoas estão mais satisfeitas de poder estar em casa acompanhando os seus filhos, né? Principalmente os filhos também estão em home office. De aulas online, então tem que acompanhar também o estudo do filho, então é bom estar ali presente, né? Tá bom estar acompanhando, você tem uma certa liberdade, né? Uma certa autonomia, então eu acho que veio para ficar. Esse é talvez
seja, para mim, o maior legado da pandemia. Esse novo normal, ele tem a maior expressão dele no teletrabalho, né, no home office. Posso fazer uma pergunta indiscreta para vocês? Claro. É o seguinte, a fiscalização estaria espiritualmente preparada para um período de maior flexibilidade, entender mais a fundo? Eu não entendi a pergunta. Que é o seguinte, nós já tivemos no passado, nós pilotamos um acordo com relação a práticas de INSS, entendimentos, e a fiscalização foi muito flexível, no sentido de aceitar, de dar prazo para as empresas poderem se equilibrar financeiramente, etc. É um espírito, quer dizer, que eu acho que permeia vários setores. A minha pergunta é, no sentimento de vocês, esse mesmo espírito, sabendo que é tudo novo, sabendo que a legislação não cobre tudo, ter um pouquinho desse... Vocês percebem que a fiscalização também poderia ter essa filosofia? Aqui, por exemplo, é um caso. De repente, a empresa é comunicada que vai apresentar prova para fiscalização, mas ela não pode entrar no escritório dela. Isso é um exemplo extremo, tá? Mas vocês sentem que haveria essa abertura para aprender juntos ou não? Eu sinto que sim, não sei qual é a percepção da Ana, mas, inclusive, a gente tinha na medida provisória a 936, a 927, um dispositivo que impedia a autuação. Né? Esse dispositivo, o artigo 31, ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo, né? E, durante a vigência desse artigo, até que o Supremo considerasse constitucional, nós desenvolvemos um protocolo bem orientador, quer dizer, um papel orientador da fiscalização. E aí, depois que esse artigo caiu, né, por decisão do Supremo, e que passou a poder, retornou o poder de autuação da fiscalização do trabalho, não alterou essa visão. Ou seja, continuamos, primeiramente, com um viés orientador, poder entender, dar prazo e seguir, aí sim, a última etapa disso, dentro daquelas notificações recomendatórias, a última etapa seria, então, a autuação. Ou seja, com o viés, a abordagem inicial é orientadora, continua sendo orientadora. Não, concordo com o Ronald completamente, inclusive porque não são só vocês que estão em processo de adaptação. Todos nós estamos aprendendo agora uma nova forma de trabalho, né? E o objetivo maior de todo mundo agora é a preservação da saúde de todo mundo, é a mitigação dessa pandemia, né? É conseguir lutar contra um inimigo em comum aí, que é esse vírus que está, enfim, aterrorizando aí o mundo inteiro. Então, na medida em que você entende que está todo mundo fazendo esforços realmente para conseguir uma adaptação, né? Eu acho que o que a gente está buscando ver é isso, é aonde que a empresa já está buscando essa adaptação, o conseguir de um dia para o outro. Ninguém faz mágica, né? A gente não está esperando que todo mundo pisque o dedo e magicamente esteja tudo funcionando às mil maravilhas, mas é que todos estejam fazendo esforços para poder se adaptar. Tem gente que não está fazendo esforço nenhum, e a gente observa isso, né? Tem empresas que realmente... Aí a gente vai tratar realmente vendo o que está acontecendo. Agora, se você está vendo que a empresa está atendendo às orientações, está seguindo, está buscando proteger a integridade daquele trabalhador, isso certamente é visto pela fiscalização, você não tenha dúvida. Nós perdemos, uma grande oportunidade agora, porque a medida provisória 905 ela caducou, né? Ela não foi apreciada no tempo. E ela previa, nos dispositivos, que a fiscalização do trabalho pudesse fazer termos de ajustamento de conduta nos mesmos moldes que o Ministério Público faz, né? E com prazo até 2 anos, e inclusive dizendo que bastava celebrar um termo de ajustamento de conduta, que a empresa não seria obrigada a fazer um segundo ou um terceiro para tratar do mesmo assunto. Então, seria ótimo, dentro dessa visão pedagógica, né, e de regularização, mas que, infelizmente, a medida provisória não foi apreciada, esse dispositivo
caducou. Mas a gente trabalha com isso, de certa forma, né? A gente trabalha com procedimentos especiais de fiscalização, só que aí é um procedimento diferente. Além dos prazos que eu posso dar dentro de uma ação fiscal para determinadas regularizações, às vezes tem questões que não são passíveis de solução dentro daquele prazo. Em saúde e segurança tem muito isso, né? Às vezes o cara tem que fazer uma obra, não dá para fazer aquilo sei lá, nos 120 dias que eu tenho para fechar uma ordem de serviço. Mas aí, com participação da chefia, a gente pode fazer procedimentos especiais de fiscalização, né, em que a gente pode acompanhar o cumprimento pela empresa dessas medidas de segurança e de adequação à segurança do trabalhador. Isso já existe, mesmo sem a MP, né? A MP só vinha, enfim, ampliar isso, de certa forma. Tá bom. Gente, a gente tem um bocado de coisinha ainda que a gente gostaria de perguntar, mas vamos deixar essas perguntas pequenas. Eu queria só pedir a vocês, se vocês poderiam, são 3 ou 4 perguntas, a gente enviar para vocês depois e vocês nos darem um alô? Pode ser? 3 perguntas a gente pode fazer agora. Não, mas elas estão meio confusas aqui, elas ficaram meio caóticas, eu não queria, fica meio difícil. Coisa pequena a gente juntaria. Tudo bem? Sistematiza, organiza. Bom, gente, eu não tenho como agradecer, então, como eu não consigo agradecer mais do que eu agradeceria, eu vou passar a bola para o Benito, o nosso presidente, para ele dar as palavras finais e fazer os agradecimentos finais a vocês. Da minha parte, muito, muito, muito obrigado. E a gente vai voltar a conversar ao longo do tempo, tá ok? Adorei nossa conversa, foi muito fluida, muito simpática, muito agradável, e espero ter sido bastante elucidativa. E a gente se coloca aqui à disposição, Carlos. Muito obrigado. Eu agradeço também, faço minhas aí as palavras do Ronald. Peço de novo desculpas aqui pelo começo. Eu peguei um gatinho na semana passada e ele está enlouquecendo aqui, aprontando todas. Então, custei a chegar por conta disso, mas eu agradeço mesmo. Eu acho que só essa iniciativa de juntar todo mundo para buscar fazer o correto, isso aí é sensacional. E vocês estão andando vários degraus à frente aí, rumo a uma melhoria, né, um sucesso na implementação dessas medidas de controle. O nosso espírito é esse. Muito obrigado. Benito, você não quer dar um alôzinho? Cadê o Benito? Será que ele consegue? O Benito é meio encrencado esse negócio de home office. O nosso presidente, home office não é muito com ele, não. Não sei se o Benito... Alô, Benito! Lilian, você dá um socorro para ele, só para ele dar um alôzinho e se despedir dos nossos maravilhosos convidados. Não, acho que ele não consegue se manifestar, não. Bom, gente, então... Carlos, estamos aqui sempre à disposição, não só eu e Ana, vários colegas, há uma orientação da chefia para que a gente exponha nosso pensamento, ajude a sociedade a encontrar o caminho de adequação das normas. Estamos sempre aqui. Faz parte da nossa função, né? A gente faz parte realmente da função, isso. Não se preocupem, é um prazer mesmo. Tá bom. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Até a próxima. Nós vamos chatear você. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Vai cuidar do seu gatinho, hein? Nossa, não, agora ele fugiu. Não é besta, ele aprontou. Tá bom. Obrigado. Boa tarde. Tchau.